Boa tarde, obrigada por terem vindo. Meu nome é Júlia Meu nome é Mário. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Me Transforme, que é o resultado de um projeto de conclusão de curso da nossa pós-graduação em Design de Serviço pela Universidade Positivo. Primeiro eu queria perguntar se vocês já estiveram numa situação onde vocês escutavam a pessoa que estava falando, ela escutava vocês, mas vocês estavam falando a mesma língua e não se entendiam. Isso acontece muito com a gente. E os designers, e tem dois espécimes deles aqui agora, Aqui. passam muito tempo tentando entender o que as empresas e as pessoas estão dizendo para poder criar melhores projetos e melhores soluções para os desafios dos nossos clientes. Quando a gente estava finalizando a pós, a gente estava se perguntando bastante como usar essa escuta e essa fala para tentar entender melhor as pessoas. Mas a gente não queria ouvir qualquer pessoa, a gente queria focar numa população que às vezes, por tentar entender e desconstruir quem ela é, acaba não tendo esse espaço de escuta, que são as pessoas trans. Então, nós criamos um espaço de expressão para a comunidade LGBTQI+, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Além de nós dois, tinha mais duas pessoas no time, que era a Erika e o Caio está aqui hoje também, obrigada por ter vindo. E, bom, o projeto começou quando a gente conseguiu entrar em contato com a Casa Florescer, que é uma casa, um centro de acolhida, na verdade, especial para mulheres transexuais e travestis de São Paulo. Fica no Bom Retiro, e em 2018 ele acolhia 30 mulheres que tinham tido a necessidade de sair ou tinham sido expulsas de suas casas. E estavam em situação de vulnerabilidade social. O Alberto era o gerente da casa naquele momento. Mas um pouco de contextualização primeiro, né? Por que a gente estava tão interessado em ouvir essas pessoas? Bom, foi só em 1990 que o termo homossexualismo foi banido da lista de doenças. E ainda hoje, 37% das pessoas, dos brasileiros, dizem não aceitar um filho gay, lésbica, bissexual ou transexual em casa. Então é um país bem intolerante, né? Bom, o nosso processo. O processo de design ele pode usar várias ferramentas e seguir vários modelos de processo. Mas a gente resolveu usar esse livro que chama Human Centered Design, que basicamente divide o processo em 3 etapas. A primeira é ouvir, a segunda é criar e a terceira é implementar. A gente vai falar um pouquinho delas uma por uma. Aqui umas fotos de nós trabalhando no início. E primeira fase, então, que por ouvir a gente entende coletar histórias dos usuários e se inspirar nessas histórias para construir uma solução. Nós fizemos os primeiros contatos com a Casa Florescer, onde a gente entendeu como que funcionava a dinâmica da casa e fizemos entrevistas com as lideranças, né? Então não só com o Alberto, mas assistente social da casa. E além disso fizemos algumas entrevistas com especialistas, que foram psicólogas e assistentes sociais, nos ajudaram a entender o que era o que a gente estava entrando em contato na casa, né? O que eram as dores e como tentar entender melhor essas dores. E também fizemos muitas visitas contextuais, que basicamente significa se inserir naquele espaço e participar dos eventos e tentar entender como que funcionam, do que eles se interessam e do que eles estão falando. Aqui algumas pessoas que a gente entrevistou e alguns eventos que a gente participou. Esse evento até ele era com transempregos, né, da sobre a empregabilidade trans, com a Maite Schneider. E aqui algumas fotos da casa com as moradoras. E esse foi um evento que a gente participou, como eu falei, com observação participante, onde a gente esteve nesse evento que era sobre ISTs e eles tinham um momento de maquiagem. Outra coisa que a gente fez é uma ferramenta chamada um Focus Group. Ela é basicamente um grupo focal que você reúne várias pessoas para conversar sobre um determinado tema. E chamam Focus Group e não um grupo focal porque ela é semi-estruturada. Tem um roteiro fixo, mas a gente pode inserir qualquer outra discussão que venha a acontecer durante o momento. E durante essa conversa ficou muito claro que a necessidade de falar, ser ouvido e se escutar, que era exatamente o que estava acontecendo lá, era o que eles queriam que houvesse mais na comunidade. Então a própria fala que a gente estava observando começava a se tornar evidente que era o nosso resultado final. E aí com essas pessoas a gente co-criou esse espaço e algumas ideias iniciais do que ele deveria conter, né? Aqui mais ou menos como funciona a dinâmica. A gente usa post-its porque a gente consegue resumir a informação de uma forma bastante rápida e também movimentar eles e agrupá-los. E aqui algumas coisas que apareceram, né? Por exemplo, ser ouvido e poder falar, simplesmente conseguir vir e poder estar presente.
E aí a gente fez esse gráfico de círculos para mostrar o que mais apareceram em nossas pesquisas, né? Os espaços de fala, voz e empatia, que é tentar entender num esforço como o outro se sente, foi o que mais apareceu e o que mais foi falado, né? Então a gente começou a pesquisar diversos materiais que estivessem falando sobre o que era se expressar, e a gente encontrou essa frase do Mamilos Podcast, que diz que nos expressar faz parte de uma cura que pode ser coletiva, de dores visíveis e invisíveis, que muitas vezes a gente pode nem saber que tem. Então a gente entrou na fase de criar, que basicamente a gente se reúne e tenta organizar todo o conteúdo que a gente aprendeu nas pesquisas. Para isso a gente clusterizou novamente os insights e transformou eles em Como Nós Podemos, que é uma ferramenta que incita a gente a tentar entender e criar uma solução para o problema. A partir disso, a gente criou o objetivo do projeto, né? Finalmente entendemos o que era que a gente queria fazer. Então, como nós podemos criar um espaço de expressão para a população LGBTQI+, em que elas possam falar e ouvir a si mesmas e aos outros. Fizemos alguns benchmarks com outras situações que já aconteciam de forma parecida, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, que é uma proposta de conversa sobre pessoas que estejam dependentes de álcool, e ali elas conseguem partilhar experiências e se identificar no outro. E o Todos, que na verdade é mais são painéis com palestras, mas também segue essa ideia de poder falar de assuntos de diversidade. E aí a gente, por fim, antes de entrar na fase de teste, a gente definiu alguns requisitos do projeto. Essa parte ela é bem importante porque basicamente são algumas regras. Não são regras fixas, elas podem ser revistas a qualquer momento, mas elas permitem que o espaço não entre num paradoxo, como, por exemplo, deixar muito claro que uma fala de uma pessoa não representa a do grupo e que intolerantes não serão tolerados nesse espaço. Então isso faz com que o espaço continue vivo. E aí, basicamente, a gente começa a implementar, trazer uma certa... tornar o processo mais palpável, né? Começar a implementar de alguma forma com algumas ferramentas que a gente tem dentro do design, né? Então, eu vou mostrar algum casamento que a gente teve aí entre duas ferramentas, uma mais queridinha pelo público de design, que é a Blueprint, né? A gente conhece bastante, é um mapeamento do fluxo de como poderia ser esse serviço, né? E, enfim, a gente tem um entendimento maior de o que pode ser desde o começo, durante e o pós, né, desse evento, passando pelas dores, pontos de contatos possíveis, enfim, é uma ferramenta bastante aberta, né, no processo. Só que a gente percebeu que, assim, a gente podia, obviamente, criar um espaço, uma roda de conversa, as pessoas chegarem e sair abertamente falando. Mas a gente queria, de uma certa forma, trazer uma organização. Afinal, a gente olha ali para os requisitos e aí você vê, né, poxa, todas as pessoas precisam falar e ser ouvidas. Se a gente traz uma roda de conversa, às vezes é muito possível que só uma pessoa fale, sempre tem aquela pessoa palestrinha, né? Então, tipo, tomar esse cuidado. Por isso, então, que a gente percebeu que era um evento, não só uma questão de seguir momentos, mas principalmente ter esse espaço de construção organizado. Então, o casamento entre Blueprint e um evento, a gente percebeu, principalmente nessa frase, assim, né, que um evento é um dos instrumentos mais poderosos para a gente influenciar o comportamento das pessoas que participam dele. E talvez a gente tenha dado muita sorte que a gente encontrou um Canvas, que é um Event Canvas, que ele justamente estrutura. Então, na Blueprint a gente faz um passando, passa bem por cima do que serviria como serviço, e o Event Canvas ele estrutura, né? Você consegue entrar nas minúcias de um projeto de evento, seja desde as dores que as pessoas ali dentro do processo vão estar passando, ou tem, né, dentro da temática proposta, enfim, comportamentos que elas têm, o que motiva elas a deixar de fazer uma coisa que elas fazem no dia a dia para ir até seu evento. Eu vou passar mais assim, por questões gerais, porque tem bastante detalhe, mas questões até mesmo do custo para esse evento existir, gastos possíveis, enfim. Toda essa miscelânea, ela detalha melhor e a gente consegue então desenhar de fato um evento. O Think Types Innovation, na verdade, é uma bibliografia que a gente tem de referência, porque a gente entende que, obviamente, um evento, além de ter sua existência processual, ele precisa ser sustentável. E aí eu não falo nem só economicamente, mas até a própria estrutura dele para se prosseguir. Então, a gente trouxe alguns exemplos que existem dentro, né, dos Think Types, obviamente que ele traz inúmeros modelos de negócio, né? Mas, por exemplo, para a existência financeira dele, do lucro do espaço, a gente poderia pedir que as pessoas, os usuários, definissem, né, qual seria esse custo, ou, enfim, se é um sistema freemium que você participa, mas caso você queira reproduzir isso, você faz um workshop e paga.
questões mais do network, né? Poxa, a gente está falando de pessoas que às vezes têm necessidades socioafetivas, até mesmo psicológicas, então fazer um convênio com psicólogos ofertando descontos para essas pessoas logo depois, né, desse evento. Questões das marcas, a gente tem bastante cuidado com isso, obviamente, mas o patrocínio é uma possibilidade, olhando então com bastante cuidado com o pink money, né, evitar esse tipo de patrocínio só pelo marketing. E parte de engajamento também, né? Esse é um foco bastante cuidadoso com a segurança das pessoas que estão ali presentes. São informações que elas vão estar falando, são muito sensíveis, né? Então, o sistema seria alguma coisa no sentido de indicações. Só vai participar desse evento se alguém que, enfim, né, já participou e indicando o próximo, né? Uma coisa bem tipo, sei lá, né? Se a gente olha para o Facebook como ele começou, ele era isso, né? Era um grupo de amigos, pessoas que só podiam entrar ali convidadas. É importante atentar, isso não é uma forma de segregar, mas é justamente ter um cuidado com as informações das pessoas ali presentes, né? Bom, até então a gente tem bastante teoria, mas nada ainda testado. E é justamente por isso que a gente precisava testar esse espaço de expressão, né? Esse evento de espaço de expressão. E, bom, é um espaço de expressão, então como a gente testa? Fazendo um protótipo, um live prototyping, ou enfim, um protótipo ao vivo disso. Surgiu então o Meet Transform. Eu que não fui alfabetizado em inglês, então o Meet é um encontro e o Transform é a transformação. Eles basicamente é esse espaço em que a gente optou por fazer, seguindo bem os passos desde a nossa blueprint, desde a proposição, né, do evento, seguindo divulgações em redes sociais, Facebook, WhatsApp, tem até alguns materiais, né, questões que a gente foi entregando para o pessoal que participava ali. Até mesmo para eles se conhecerem antecipadamente, mas assim, é um grupo mais seleto de pessoas que a gente conhece, afinal era o primeiro evento, né? Eu disse lá atrás que seria um sistema de indicação, nesse primeiro é a indicação nossa própria. A gente contou com 6 pessoas, 6 vozes dentro da comunidade LGBTQ, das diversas identidades de gênero, né? Gays, lésbicas, trans, em que eles puderam se conhecer ali. Esse primeiro processo, assim, tem vocês até veem aqueles desenhos bonitinhos ali, é um processo de quebra-gelo entre eles, né, para se conhecer, para fazer um desenho um do outro, mas é mais para se conhecer. Mas logo abaixo, vocês podem notar que tem uma série de post-its, em cada um deles tem temáticas já pré-estabelecidas que a gente trouxe da pesquisa, mas principalmente que são pertinentes à comunidade e eles mesmos escolheram isso, né? Então, um sistema de dot voting, né, ou enfim, uma votação, né, por pontos, eles mesmos foram escolhendo esses temas, e aí se tornou uma coisa bem democrática. Foram coisas relacionadas às minorias, à visibilidade na sociedade, em que eles puderam, junto nesse processo, escolher os temas a serem falados. E o formato foi bem uma roda de conversa, né? Apesar de tudo, ainda assim era uma roda de conversa. Só que eu disse lá atrás, né? A gente precisa ter uma certa organização disso. Como que a gente evita que pessoas saiam falando mais ou deixem de falar? E aí vocês vão notar na mão do Samuel, que está com a bandeira, uma bolinha. Essa bolinha ela era como se fosse um bastão de fala, que a gente chama, né, que é um conceito da psicologia, que a pessoa que segura essa bolinha, ela tem esse poder de fala, então enquanto ele vai falando ali, né, as outras pessoas escutam ela ativamente, de certa forma, mas enquanto isso, né, cada pessoa vai ter oportunidade. Passa a bolinha, a pessoa fala, e assim todos ao mesmo tempo conseguem, né, ter esse entendimento, uma conversa, e realmente se entendem. Logo, essas são as pessoas, essas pessoas maravilhosas, e alguns quotes, né, falas que elas citaram, mas uma das mais importantes que eu gosto bastante é uma das maneiras de combater o preconceito social é chegar com informação. Então, talvez a gente traga aí mais informações, mas foi esse um ponto muito legal, né, que a gente sentiu. E, bom, o evento aconteceu, novamente, esse foi um teste, né, é um protótipo, então a gente precisava de um feedback, entender o que aconteceu, a gente fez um NPS, né, uma pesquisa, formulário, para esse pessoal, e era basicamente para citar assim, o que eles acharam que funcionou, o que poderia melhorar, dúvidas, novas ideias. A gente aí elencou isso numa matrizinha, tem uma série de falas deles, né, do que eles acharam que funcionou. Foi bem positivo, de certa forma, então isso foi legal. Eles gostaram bastante como a gente conseguiu aprofundar os temas, mesmo numa roda de conversa, né, talvez tratar de temas que são mais complicados para eles falarem com familiares ou até mesmo amigos, né. Eles falaram assim, parece até uma terapia em grupo. Mas também gostaram assim, das dinâmicas, da forma como foi organizado, né, porque muitos já até tinham participado de rodas de conversa e muitas vezes ficaram ali, né, quietos, não conseguiram se expressar. Gostaram da comida, enfim, todo esse espaço.
mas teve algumas dúvidas, sentiram que aí como poderiam reproduzir isso, algumas coisas a melhorar, né? Poxa, teve alguns temas meio pesados, poderia ser uma coisa mais leve. E novas ideias tipo, como eu posso reproduzir isso em outros espaços? A gente pode fazer isso continuamente. Todas essas são ideias muito válidas, a gente já está inclusive incorporando isso no processo, né, do projeto, mas basicamente esse foi o nosso teste. E aí eu vou passar aqui um vídeo que é a representação dele, né, do Me Transforma. Espero que não seja muito alto. Bom, a ideia geral vocês vão poder acompanhar, infelizmente não está com som, mas é uma musiquinha de fundo, não tem uma explicação narrativa. Até esqueci de citar, né? Teve no final também um que bom, que tal, que pena, que é justamente um feedback do pessoal que eles falam justo na hora. E ali a gente anota bastante, né, já de algumas ideias. Tem só mais um slide, na verdade, eu vou convidar a Júlia para falar dele. Bom, e daqui para frente, né? O que a gente pretende fazer? A gente está em reaproximação com a Casa Florescer. A ideia é disseminar esse evento, tornando mais pessoas aptas a usar as ferramentas de design, porque acho que o grande takeaway da apresentação é que qualquer ferramenta de design pode servir para esse fim. A gente não precisa usar necessariamente dentro de um projeto relacionado a uma empresa, né? A gente pode usar simplesmente para iniciar uma conversa. E também utilizar esse modelo de projeto dentro de empresas para quem estiver interessado em iniciar uma conversa sobre diversidade, né? Ou por que não sobre outros temas. Às vezes existem temas muito difíceis de iniciar uma conversa e a gente não sabe muito bem como fazer. E as ferramentas do design são bem passíveis de ser utilizadas dessa forma. Todo o material que a gente fez pode ser disponibilizado para qualquer um de vocês queira usar. E também o material gráfico utilizado para esse primeiro evento. E Obrigado. Se vocês quiserem conversar sobre essas outras ferramentas de design para iniciar conversas, podem falar com a gente nas perguntas ou depois também. Obrigada. Obrigado.